Incentivar realmente que conhecimento seja compartilhado, né. Então, assim, eu tô diante de um desafio interessante, fiz uma coisa legal, então eu vou compartilhar aquilo, vou postar, vou escrever sobre aquilo e incentivar que esse tipo de coisa seja compartilhada né, com a comunidade, com todo mundo. Acho que o importante é que, esse compartilhamento não cesse. Acho que o caminho é por aí, mas eu concordo que, assim, em algum momento a gente pode ter uma grande dificuldade com isso mesmo, dos conhecimentos Todo mundo que coletivos. que que lê o mínimo sobre AI tá cansado de saber que o modelo de negócio deles não se sustenta. As empresas não estão operando pouco no vermelho. O próprio Sam Altman mesmo já cansou de falar que, assim, eles estão operando muito no vermelho. A gente está cada vez mais dependente da IA e menos alimentando Wikipedia, Stack Overflow, etcétera. Só viciado cada vez mais na IA. E o conhecimento cada vez mais escasso. Que daqui a 5 anos, na hora que o conhecimento estiver mais escasso ainda, os caras falam: "Beleza, a partir de agora a licença é $500." Ele menciona isso, eu só tô fa ele menciona aqui essa questão do preço e tal, que nós estamos ficando viciados na IA, isso é perigoso. Eu tô linkando essa informação dele com o fato de que todas essas grandes da IA operam no negativo, não é no pouco Mas a negativo. estratégia de negócio nesse sentido, ela já não é de hoje, né. Se você cria uma dependência, você gera essa demanda e depois você aumenta o preço. Então, assim, essa é uma estrutura que baseia vários negócios ao longo da história da humanidade, né. Não é a primeira vez que estamos vendo algo nesse sentido. Aqui no Entre Chaves nós somos bem conhecidos por fazer boas previsões, né. Então, assim, já acertamos algumas, vamos ver se daqui a uns anos essa a gente não volta para escutar esse episódio. E aí, uma vez que já tiver o colapso, né, que ele chama aqui de colapso, né, vou usar é uma palavra forte, eu acho. Ele chama no artigo, ele fala do colapso dos modelos, do colapso desse conhecimento público. Pensa só, quanto tempo demorou para o Stack Overflow virar o que ele virou, né. E aí, até a gente retomar isso e desintoxicar da IA para poder fazer: "Não, agora é $500 por mês por desenvolvedor que eu vou gastar." Não, não dá, vamos voltar para o Stack Overflow. Essa desintoxicação de IA não vai ser algo fácil. É, e ele ainda coloca outro problema aqui que ele chamou de colapso de modelos, né, que ele falou assim: "Olha, se todo o conhecimento público daqui para frente for gerado por IA, vai chegar um momento em que as IAs elas vão ser treinadas com aquilo que a IA anterior gerou. Então, sim, vai entrar num ciclo infinito de reafirmação de erros, né, você não vai ter uma competência construtiva para o conhecimento, você simplesmente vai ficar numa bola de neve que vai crescer, crescer, crescer com o mesmo material sempre." Porque, assim, eu fico até vendo a live que a gente fez sobre notebook, né, sobre Se os vocês não viram, inclusive, voltem lá e assistam a live do Notebook, porque foi muito boa. exatamente. Porque assim, se isso, né, a gente partiu lá do princípio nessa live, né, que imagina se isso fosse verdade, né, que os agentes pudessem conversar entre si. Aí, gente, esse problema da comunidade, ele também não existiria, talvez, né, assim, porque os próprios agentes, eles já iriam conversar por nós, eles já iriam se resolver em algum momento, a gente não precisaria nem saber, né, a gente vai criar essa camada de abstração, a gente não precisa nem saber de código, então, assim, eles já vão conversar, já vão se resolver, já vão, sabe, assim, então é um outro jeito de pensar também, né, de que, assim, esse conhecimento público, claro que hoje ele é extremamente relevante, mas será que ele vai continuar sendo relevante daqui a alguns anos? Cada Não vez mais a sei. gente encaminha para otimizar a troca de conhecimentos e informações entre os agentes, né. O lançamento do A2A. É, a gente acabou de fazer inclusive um episódio sobre A2A, não sei se ele vai ser lançado antes desse, infelizmente, mas, assim, se não foi, esperem que daqui a pouco ele será. A gente, né, então, falou hoje sobre o protocolo A2A, né, e a comunicação entre agentes, então, no final das contas, o caminho meio sem volta, né, na minha visão, é mais esse, sabe, assim, de agentes que conseguem se melhorar, não só se auto-melhorarem, como se melhorarem através de uma comunidade de agentes. Então, talvez o que a gente vai ver no futuro realmente não é uma comunidade de humanos interagindo uns com os outros, quando a gente está falando da competência código, mas talvez uma comunidade de agentes interagindo entre Mas si. existe um termo aqui que eu até concordo com ele, tá, quando ele fala sobre, que a gente tem que tomar cuidado com esse colapso do conhecimento, eu concordo. Eu acho que não é necessariamente o colapso do conhecimento público, mas pelo menos uma discussão muito já internalizada, inclusive em países e os governos, e levaram isso para as escolas, que é a não utilização da IA no treinamento escolar ou de execução de problema, de resolução de problemas escolares, ou conforme o aprendizado da criança ou adolescente ainda está se desenvolvendo. Porque você perde o senso crítico, a capacidade de pensar, como você mesmo trouxe aqui mais cedo, né, Fernandinha? Se a IA resolve tudo para você, que horas que você vai parar para ser cético, né? Que horas você vai parar para poder pensar nela? Então, nós que estamos formando essa bancada, a gente
imagino eu, né, que nós todos crescemos aqui sem IA enquanto estávamos na escolinha, né, o que já não é verdade na próxima geração, né, daqui para frente. Então, eu concordo com ele que existe essa preocupação, mas eu acho que ela é muito mais numa parte de um colapso de conhecimento do indivíduo do que necessariamente um conhecimento público, como ele traz no artigo. Temos que tomar cuidado para a gente não substituir a nossa ferramenta de pensar pela IA. Nós ainda somos os seres pensantes, né? A IA tem que ser só uma ferramenta no nosso dia a dia.